Oi, gente! Se vocês acompanham aqui o canal, vocês já sabem que os Abraham ensinam que nós atraímos a essência daquilo que nós pensamos. Mas não são só as palavras. A gente tem que prestar atenção em como a gente se sente a partir das palavras que a gente escolheu. Eu vou ler um trechinho de um livro deles aqui para vocês que fala um pouquinho mais disso. Esse livro chama A Lei Universal da Atração. Eles falaram que a lei da atração simplesmente existe, quer você entenda que ela exista ou não, e que ela está sempre respondendo a você e te dando um resultado acurado, que sempre corresponde ao que você está pensando. Mas uma aplicação deliberada da arte da permissão, que é você permitir o que você deseja, agora é a Tânia falando, requer que você esteja consciente do jeito que você se sente quando você escolhe a direção dos seus pensamentos. Uma compreensão dessa lei é o que determina que você vai conseguir criar intencionalmente. Por que eles falaram isso de criar intencionalmente? Eles falaram isso porque eles ensinam que a gente está criando na nossa vida o tempo todo. Então, tudo o que acontece com a gente é resultado do que a gente tem pensado, é resultado da vibração que a gente tem emanado. E a gente sabe qual é a vibração que a gente está emanando pelas nossas emoções. E dependendo do que a gente pensa, as nossas emoções mudam. Então, o que eles estão dizendo é que a maioria das pessoas criam no automático, elas nem sabem de nada disso, então elas pensam sobre um monte de coisa o dia inteiro que vai criando mais da realidade que elas já estão vivendo, porque em geral a gente fica pensando a respeito do que já está acontecendo e a gente fica pensando sobre como aquilo é difícil, sobre como aquilo é verdade, né? E nisso a gente cria mais do mesmo. Então, para nós sermos criadores deliberados, né, intencionais, a gente tem que ter mais consciência do que a gente está pensando. E a gente tem que deliberadamente escolher um pensamento melhor e a gente percebe se a gente está indo por um bom caminho na escolha desses pensamentos pelas nossas emoções. Porque não adianta também você afirmar alguma coisa muito distante da realidade, em que você não acredita, e isso vai fazer você sentir que está mentindo, na verdade. E assim, o sentimento de que está mentindo não é o sentimento de alguém que está com a expectativa positiva de que aquilo vai acontecer. Então, na verdade, a gente tem que ir encontrando pensamentos baseados na realidade de coisas que a gente já acredita e que fazem a gente se sentir um pouquinho melhor. E conforme a gente vai se sentindo melhor, a nossa vibração vai melhorando, né? A nossa emoção vai melhorando e nisso a gente começa a permitir o que a gente quer. Então é isso que eles estão falando sobre a arte da permissão, porque a gente está o tempo todo fazendo pedidos e os nossos pedidos são atendidos, mas para eles acontecerem concretamente, a gente precisa permitir. Então, esse atendidos que acontece é no plano vibracional. E o plano vibracional é o precursor da realidade concreta. Então, isso não é pouco, né? É a semente da realidade concreta. E isso significa que se a gente não atrapalhar, tudo que a gente pede vai acontecer. Mas quando a gente fica falando sobre as dificuldades, quando a gente fica falando sobre o que está acontecendo que a gente não gosta, na verdade, a gente atrapalha que isso venha a acontecer. Então, a arte da permissão é a gente desenvolver uma habilidade de ficar mais em sintonia com o que a gente quer. E uma das formas da gente fazer isso é falando sobre o que a gente quer, que é o oposto do que a maioria das pessoas fazem. Na minha mentoria, ela acabou, né? Ela não está acontecendo no momento. No momento, o que está acontecendo é o curso de Psicologia Positiva e Inteligência Emocional. Aliás, se você quiser entrar, ainda dá tempo, tem um link com mais informações na descrição. Mas na minha mentoria, eu percebia que algumas pessoas falavam demais sobre essa questão da realidade presente. E é desse jeito que eu estava falando para vocês, é falar que, mas é verdade, isso está acontecendo, as pessoas são assim, né? As pessoas estão me traindo, ou eu estou endividado, eu estou sem dinheiro, né?
Isso é real, então eu preciso lidar com isso. E aí a pessoa descreve todos os detalhes do problema e descreve falando, e já faz 8 anos, né? Então ela coloca ênfase naquilo, e ela coloca ênfase no tempo que aquilo tá durando, e isso só faz você acreditar mais ainda na sua história. E conforme você acredita nessa história que você conta, você perpetua ela. Então, o Abraham ensina pra gente que a gente precisa contar uma história diferente sobre as coisas se a gente quiser que elas mudem. Então, eu vou ler para vocês um trecho do livro Dinheiro Atrai Dinheiro, deles também, em que eles dão um exemplo de uma história que a gente costuma contar sobre dinheiro que faz a gente atrair não ter dinheiro, faz perpetuar essa situação. E como a gente pode contar essa história de uma outra forma que aí colabora para a gente começar a permitir a entrada de dinheiro na nossa vida. Então, esse trecho começa assim: a lei da atração não está respondendo à realidade que você está atualmente vivendo e perpetuando. Em vez disso, ela está respondendo a padrões vibracionais de pensamentos que estão emanando de você. Então, no momento em que você começa a contar a história de quem você é em relação ao dinheiro, a partir da perspectiva do que você deseja, em vez da perspectiva do que você está atualmente vivenciando, seu padrão de pensamentos mudará e também mudará o seu ponto de atração. O que é não representa nada em relação ao que vai ser, a não ser que você esteja continuamente ruminando e regurgitando a história do que é. Ao pensar e falar mais sobre como você realmente quer que a história da sua vida seja, você permite que o que você esteja vivenciando atualmente sirva de trampolim para muito mais. Porém, se você fala predominantemente do que é, ainda terá a chance de pular desse trampolim, mas vai cair no mesmo lugar. Um exemplo da minha velha história sobre o dinheiro. Existem tantas coisas que eu gostaria de ter, mas não posso comprar. Estou ganhando mais dinheiro hoje em dia do que antigamente, mas o dinheiro me parece tão curto quanto antes. Parece que eu não consigo ir além deste ponto. Sinto como se eu tivesse me preocupado com dinheiro durante toda a minha vida. Lembro de o quanto meus pais davam duro, trabalhando demais, e de como minha mãe vivia preocupada com dinheiro. Acho que herdei essas características, mas não era esse tipo de herança que eu gostaria de ter. Sei que existem pessoas muito ricas no mundo, gente que não precisa se preocupar com dinheiro, mas não conheço pessoalmente nenhuma dessas pessoas. Todo mundo que eu conheço neste momento está muito preocupado, lutando muito, sem saber o que poderá acontecer amanhã. Repare a forma como essa história já começa com uma condição indesejada no momento presente. Em seguida, ela passa para uma justificativa da situação. Depois, o narrador olha para trás a fim de conseguir dar mais ênfase ao problema atual, o que serve para amplificar ainda mais o seu ressentimento. Por fim, ele expande a sua percepção de escassez para o seu próprio mundo e para todos os que estão à sua volta. Quando você começa a contar uma história negativa, a lei da atração o ajudará a alcançar, a partir da perspectiva em que você estiver, todo o seu passado e até mesmo o seu futuro. Mas o padrão vibracional de perda persistirá. Quando você foca a atenção na perda, em uma atitude de queixa, estabelece um ponto vibracional de atração que lhe dá acesso a mais pensamentos de queixa, não importa se você está focado no passado, no presente ou no futuro. Seu esforço deliberado para contar uma nova história vai modificar isso. Sua nova história estabelecerá um novo padrão de pensamento, fornecendo-lhe um novo ponto de atração a partir do seu presente, a respeito do seu passado e na direção do seu futuro. O simples esforço de buscar aspectos positivos a partir daqui mesmo, do lugar onde você se encontra, determinará um novo tom vibracional que não apenas afetará a maneira como você se sente neste exato momento, mas também dará início a uma imediata atração de pensamentos, pessoas, circunstâncias e coisas que são agradáveis para você. Um exemplo da minha nova história sobre o dinheiro.
Gosto da ideia de que o dinheiro está tão disponível para o meu uso quanto o ar que eu respiro. Gosto da ideia de inspirar mais dinheiro e expirar mais dinheiro. É divertido imaginar um monte de dinheiro fluindo para dentro de mim. Consigo ver o quanto os meus sentimentos a respeito do dinheiro afetam o dinheiro que chega para mim. Fico feliz em saber que, com a prática, eu tenho o poder de controlar a minha atitude a respeito do dinheiro ou de qualquer outra coisa. Percebo que quanto mais eu conto a minha história de abundância, melhor eu me sinto. Gosto de saber que eu sou o criador da minha própria realidade e que o dinheiro que flui para a minha experiência de vida está diretamente relacionado aos meus pensamentos. Gosto de saber que eu posso ajustar a quantidade de dinheiro que eu recebo simplesmente ajustando os meus pensamentos. Agora que eu compreendo a fórmula para a criação, agora que eu entendo que obtenho sempre a essência do que eu penso, e o mais importante, agora que eu percebo que posso descobrir por meio da maneira que estou me sentindo, se eu estou focando no dinheiro ou na falta dele, tenho confiança de que, com o tempo, vou alinhar meus pensamentos com a abundância e o dinheiro fluirá de forma poderosa na minha experiência. Compreendo perfeitamente que as pessoas que estão à minha volta mantêm perspectivas muito diferentes a respeito de dinheiro, saúde, gastos, poupança, filantropia, doar dinheiro, receber dinheiro, ganhar dinheiro e assim por diante. Eu sei que não é necessário, para mim, compreender suas opiniões ou experiências. Estou aliviado em saber que eu não preciso me preocupar mais com todas essas coisas. É ótimo perceber que o meu único trabalho é alinhar os meus pensamentos a respeito do dinheiro com meus próprios desejos. E que sempre que eu me sentir bem, isso será a prova de que eu encontrei esse alinhamento. Gosto de saber que não haverá grandes danos se eu, ocasionalmente, sentir alguma emoção negativa relacionada com dinheiro, mas é minha intenção rapidamente direcionar meus sentimentos para um ponto que me faça me sentir melhor, pois é lógico que pensamentos bons, ao serem emitidos, sempre trarão resultados positivos. Compreendo que o dinheiro não vai necessariamente se manifestar instantaneamente na minha vida com a mudança rápida dos pensamentos, mas tenho expectativa de ver uma melhora constante como resultado do meu esforço deliberado para emitir pensamentos que me façam me sentir bem. As primeiras evidências do meu alinhamento com o dinheiro serão os sentimentos aprimorados, uma melhora na minha disposição e uma atitude mais otimista. E então as verdadeiras mudanças na minha situação financeira ocorrerão logo em seguida. Tenho certeza disso. Estou consciente da absoluta correlação entre o que eu tenho andado pensando e sentindo com relação ao dinheiro e o que está acontecendo realmente na minha experiência de vida hoje. Dá para ver as evidências da resposta absoluta e inequívoca da lei da atração no meu fluxo de pensamentos, e eu mal posso esperar para observar respostas ainda mais evidentes aos meus pensamentos mais aprimorados. Posso sentir a alavancagem poderosa da energia que está ocorrendo de forma mais deliberada nos meus pensamentos. Acredito em muitos níveis que eu sempre soube disso e me sinto bem ao voltar às minhas crenças mais viscerais a respeito do meu poder, do meu valor e do meu merecimento. Estou vivenciando uma vida muito abundante e é maravilhoso perceber que não importa o que a minha experiência de vida me leve a desejar, eu poderei alcançá-lo. Adoro saber que sou ilimitado. Sinto um tremendo alívio em reconhecer que não preciso esperar pelo dinheiro, nem preciso aguardar até as coisas se materializarem para começar a me sentir melhor. E agora compreendo perfeitamente que quando eu me sentir realmente melhor, as coisas, as experiências e o dinheiro que eu desejo poderão chegar.
Do mesmo modo que o ar entra e sai dos meus pulmões e do meu ser, acontece o mesmo com o dinheiro. Meus desejos o atraem como um ímã e a minha leveza de pensamento o deixa sair. Ele entra e sai, sempre fluindo, sempre com suavidade. O que quer que eu deseje, não importa em que momento isso aconteça, e na medida em que eu desejar, entrará e sairá em fluxo sempre constante. Não existe maneira certa ou errada de contar a sua história melhorada. Ela pode falar das suas experiências passadas, presentes ou futuras. O único critério importante é que você esteja consciente da própria intenção em contar uma história mais agradável e aprimorada da sua vida. Contar muitas histórias curtas e diferentes ao longo do dia servirá para modificar continuamente o seu ponto de atração. Lembre-se apenas que a história que você conta é a base da sua vida. Conte-a do jeito que você quer que ela seja. Gente, não sei se deu para perceber com esses dois exemplos que contar uma nova história nada mais é do que encontrar um pensamento melhor sobre um dado assunto. Na verdade, encontrar vários pensamentos melhores, né? Então, procurar pensamentos de esperança, focar a atenção no que você já sabe, que te ajuda a se sentir diferente e a ter essa esperança, ter uma expectativa positiva e ir escolhendo esses pensamentos até você perceber que você está se sentindo melhor realmente. Para quem precisa de ajuda, o meu livro Transforme Seus Pensamentos, Transforme Sua Vida tem muitos exemplos de pensamentos melhores a respeito dos assuntos mais variados. Vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixado para quem quiser saber mais. E quero aproveitar também para convidar vocês para seguir o meu canal de curtos. Lá eu tô colocando só as pérolas do que os Abraham ensinam e que acaba se tornando muito inspirador. E ainda tem pouco conteúdo lá dentro, então dá para entrar e maratonar e sair com a vibração nas alturas. Espero que vocês gostem. Vou deixar o link aqui também, fácil para vocês encontrarem. Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado e bora passar o dia contando uma nova história. Um beijo, gente, até uma próxima!